Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 37. Eu quero ler com você 2 textos hoje. Aleluia, abra sua Bíblia. Gênesis 37. Nesses capítulos de Gênesis, conta a história sobre um homem chamado José. Quem aqui conhece a história de José? Levanta a mão, deixa eu te ver. Glória a Deus. É uma história que muita gente conhece, amém? E José, a partir da sua adolescência, ele tinha sonhos. Deus foi entregando sonhos para José e revelando o futuro dele, mostrando aonde ele gostaria de colocar José lá no futuro. E é engraçado que José aqui era adolescente, ele já recebia sonhos. Eu sei que Deus está falando com muitas pessoas aqui que na sua adolescência você recebeu um sonho. Que quando você era mais novo, quando você tinha lá seus 15, 16, 17 anos, isso aqui não é só para os adolescentes, mas é para você mesmo aí que está aí me vendo. Você recebeu palavra, você recebeu um sonho. E talvez pela circunstância da vida você enterrou. Você deixou de lado ou achou que não vai acontecer. Mas essa manhã Deus está restaurando essa palavra. Deus está restaurando esse sonho. E José, ele tinha lá um atrito com seus irmãos. Todo mundo já sabe dessa história. Então José é jogado num poço, depois ele é vendido e ele vai para o Egito. Em toda a trajetória de José, os cenários foram mudando. Então em um momento ele estava dentro da casa do seu pai, sendo um filho amado, recebendo sonhos, crendo naquilo que Deus tinha entregue para a vida dele. Em outro momento José se encontrava dentro de um poço. Num outro instante o cenário muda completamente e ele está sendo vendido como escravo no Egito. Depois de ser vendido escravo no Egito, ele começa a assumir uma posição de autoridade dentro da casa de Potifar. E nesse mesmo cenário de autoridade, as coisas mudam novamente e José é preso. E dentro da prisão José começa a se destacar novamente pela excelência que ele tinha e pelo Deus que ele servia. E ali na prisão ele ficou durante um tempo. E depois de alguns anos ele foi chamado por Faraó. E Faraó pede para que ele pudesse interpretar os seus sonhos. E é aqui que eu quero falar com você. Gênesis 37 nós vemos o início dessa trajetória de José, dos sonhos dele. E agora eu quero que você, eu não iria ler Gênesis 37, eu quero que a gente vá para o 41 para a gente poder ganhar tempo, capítulo 41. Versículo 39 diz: Disse pois o faraó a José, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando de meu palácio, e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. Quero destacar alguns pontos com você aqui. José tinha uma palavra. E muitas vezes o que falta para você, para que você possa continuar, é uma palavra de Deus. Nós tivemos aqui um tempo de oração, um tempo de intercessão. E eu creio que Deus já liberou uma palavra para a sua casa. Deus já liberou uma palavra para a sua vida. Deus já liberou aquilo que você tem sonhado e projetado para você. José tinha uma palavra, e não importava o que acontecia, ele se manteve firme. O exemplo, e o que eu quero te mostrar aqui, é que durante toda a vida de José, os cenários mudavam. Então em um momento José estava bem,
tinha fartura. Em outro momento, José estava numa situação difícil. Então você percebe que os cenários na vida de José foram mudando, oscilava, os cenários mudavam, mas a atitude de José continuava a mesma. O cenário muitas vezes não era favorável, mas José continuava firme. A atitude de José continuava a mesma, firme nos princípios do Senhor, crendo na palavra que ele recebeu. Um segundo ponto que eu vejo é que José se mantinha firme nos princípios. Então José, ele não estava disposto a negociar com a corrupção, com a falta de princípio, com as mentiras. Ele não estava disposto a negociar com as coisas que tirariam ele da posição de filho, da posição de alguém que Deus tinha escolhido. E quantas vezes na nossa vida, quando os cenários mudam, ou o cenário não é favorável, nós começamos a negociar os princípios. Nós começamos a ter ideias, sugestões, que vão dizendo para a gente assim: mas olha o cenário, você precisa chegar nesse ponto. Não tem nada, não existe problema se você abrir mão dessa posição sua. Não tem problema se você abrir mão desse princípio seu. Você vai chegar lá, depois Deus te perdoa, depois está tudo certo, está tudo ok. Mas José entendia que por mais que a situação fosse difícil, ou não fosse favorável para ele precisaria manter o seu posicionamento em Cristo Jesus. Deus está te chamando para manter a sua posição. Deus está falando com você hoje para você se posicionar como um filho, como uma filha, como um pai, como uma mãe, como um esposo, como uma esposa, e não está aberto para negociar os princípios que você tem recebido e aprendido com a palavra de Deus. Meu irmão, creia numa palavra, se mantenha firme nos princípios. E quando José está de frente a Faraó, Faraó diz: olha, Deus te revelou todas as coisas, Deus te mostrou todas as coisas, o Espírito de Deus é com você, Deus te mostrou detalhadamente o plano, Deus te mostrou criteriosamente o processo. E o que eu aprendo aqui é quando você se mantém firme, Deus começa a te revelar coisas que Ele não revela para mais ninguém. O Espírito de Deus é com você, e Ele vai começar a te revelar coisas com detalhes, com critérios, que as pessoas vão olhar e vão dizer: você precisa resolver, está na sua mão. Eu não vejo outra pessoa que seja capaz, porque Deus te revelou. Vão existir questões na sua vida que só você vai resolver. Existem questões no seu trabalho que só você vai resolver. Existem situações na sua casa que só você vai resolver, porque vai ser através da sua vida que o Espírito Santo vai trazer uma revelação de uma forma detalhada, de uma forma criteriosa, e é através de você, as bênçãos do Senhor vão começar a se manifestar. Foi através da vida de José que as bênçãos começaram a se manifestar ali no reino. Num tempo de escassez, havia fartura. Ele foi reconhecido, porque ele se manteve firme, e ele entendia que existia uma palavra. Aos 17 ele recebeu sonhos, recebeu uma palavra, e 13 anos depois, meu irmão, 13 anos depois, estava se cumprindo. O que eu quero que você guarde é que, independente do cenário, se o cenário for favorável ou não, se o cenário mude ou se mantenha o mesmo, a sua atitude tem que permanecer firme nos princípios de Deus. Existem coisas que são inegociáveis. Existem coisas que são
Você está querendo negociar, não é possível. Existem coisas que são... Meu irmão, pode até ser tentador. Pode ser até assim, não, mas vai ser só isso aqui, só. Mas existem princípios que você não pode negociar. Porque se você negociar, você não vai chegar onde Deus quer que você esteja. José não negociou. José foi tentado, mas José fugiu. A esposa de Potifar tentou José, mas José percebeu que ele tinha princípios e isso era inegociável. Meu irmão, o cenário vai mudar. Mas você precisa continuar firme na palavra que Deus te entregou. Você precisa continuar firme nos princípios que Deus te mostrou. Porque vão existir coisas que Deus vai revelar só para você, de forma criteriosa, de forma detalhada. Você crê nisso? Meu irmão, você vai se destacar não porque você é bom, mas porque o Espírito Santo te torna bom e Ele te revela aquilo que ninguém mais vê. Há uma janela de oportunidades aberta. E Deus vai te capacitar para enxergar cada oportunidade com detalhes. Deus está abrindo a sua mente, Deus está abrindo a sua visão aqui essa manhã. Aleluia! Você crê? Eu quero ler mais um texto com você. E aí nós vamos ver aqui algo que é um pouco o oposto do que José vivia. Lucas capítulo 18. Eu creio que Deus está liberando algo extraordinário aqui essa manhã. Eu creio que Deus está liberando algo extraordinário aqui essa manhã. Aleluia. Aleluia. Jesus. Lucas 18, versículo 35. Aleluia. Diz assim: ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentando à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. No primeiro momento nós vemos José, onde um período da vida dele, o cenário ia mudando. Era favorável, outra hora não era. Uma hora ele estava no muito, outra hora ele estava no pouco. Ora ele governava, ora ele estava preso. Mas ele se manteve firme nos princípios. Agora a gente vê uma outra história, uma outra situação oposta. Nós vemos um homem cego que estava à beira de uma estrada durante muitos anos e ali ele pedia esmola. Durante muitos anos ele ficava ali, dependendo do que as pessoas podiam dar para ele. E eu acredito que esse homem ali recebia migalhas de pão, recebia alguma oferta, recebia um copo d'água, e ele vivia daquilo que as pessoas davam para ele. E eu creio que deveriam existir dias que não tinha, que faltava. E o cenário desse homem era qual? Ficar sentado à beira de uma estrada, pedindo esmolas, para que ele pudesse sobreviver. Durante essa história, você não vê a Bíblia dizendo que e ele estava sentado num outro lugar.
E ele, dia sim, dia não, estava à beira da estrada. A Bíblia não diz que, então ele foi para o templo. Não, a Bíblia diz que ele ficava à beira da estrada, pedindo esmolas todos os dias. Mas, um certo dia, ele ouviu um ruído diferente. Agora percebe, ele está na beira de uma estrada, a estrada tem movimento, passam centenas de pessoas, passavam cavalos, passava tudo ali. O ruído, o barulho, ele tinha todo dia. Mas a Bíblia diz que um certo dia ele ouviu um ruído diferente. Ele percebeu que aquele barulho do dia a dia já não era mais o mesmo, mas existia algo especial naquele ruído. Ele ouviu um ruído que era um ruído de salvação. Ele ouviu um ruído que era um ruído de libertação. Ele ouviu um ruído que era um ruído que ia transformar a vida dele de alguma forma. Ele percebeu naquele movimento que existia uma oportunidade. Ele entendeu naquele momento que a multidão já não se comportava como antes, mas era diferente. Então ele entendeu que naquele momento existia uma oportunidade para ele se agarrar. Existia uma palavra, e essa palavra era a própria palavra viva, em carne, como homem, como Deus. E em meio a tudo isso, o que ele decidiu fazer? O que ele fez? O que ele fez? Ele clamou? Ele gritou? O que ele fez? Vamos ler o texto. Lá no livro de Lucas, capítulo 38, versículo 35. E aí ele foi. 38. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele ficou cochichando: Jesus, filho de Davi, oh Senhor, me abençoa, aleluia. Ele ficou assim, quietinho, parado? Ele ficou ali, cochichando para ele: oh Jesus, me abençoa, me ouve. Sim ou não? Mas ele entendeu que existia uma oportunidade, ele se posicionou e ele começou a gritar. Eu acredito que naquele momento ele pensou: eu preciso gritar de uma forma tão alta que vai ultrapassar o ruído que essa multidão está fazendo. Porque a Bíblia diz que existiam pessoas que diziam para ele: fica quieto, fica na sua, fica de boa aí, está passando vergonha, está gritando por quê? Ó, quem está vindo é Jesus, então não faz escândalo não, vamos manter um ambiente tranquilo. E às vezes na nossa vida, nós escutamos vozes e discursos dizendo assim: fica quieto, baixa a sua bola, Jesus não vai te ouvir para isso não, isso daí é bobeira. Pede outra coisa, fala outra coisa, esquece. Para de orar, desiste da oração. Muitas vezes a vida vai nos mostrar, o inimigo vai querer colocar na nossa mente o seguinte: olha o cenário que você está vivendo, já faz 30 anos, já faz 15 anos, já fazem 10 anos, e nada mudou, nada está diferente, então fica quieto. Meu irmão, mas o diabo ele não tem poder para calar a voz da igreja. O diabo ele não tem para calar a sua voz, para calar o seu clamor, para parar a sua oração. Nesse momento esse cego ele começa a gritar. E olha só que interessante. José tinha uma palavra. Ele tinha princípios. E o cenário ia mudando. E ele se mantinha firme nesses princípios. Porque ele já sabia o que Deus tinha para ele. Ele já sabia o poder que a palavra tinha. Agora nós vemos uma outra pessoa, onde o cenário não muda, onde o cenário é o mesmo. O cenário não fica bom, o cenário não fica ruim, o cenário é o mesmo. E às vezes a gente está vivendo na mesmice, achando que está avançando, mas na verdade a gente está parado. A gente não está conquistando, a gente não está desfrutando daquilo que Deus tem para nós. Você já chegou numa situação que você fala: não, o que eu tenho já está bom, obrigado Jesus, e acabou. Não vou mais querer sonhar com mais nada. Alguém já aconteceu isso com você alguma vez? Mas o que Deus está falando é: filho, o que eu tenho para você é muito maior.
O que eu tenho para você vai além. E o que esse cego fez foi entender o seguinte: eu estou vivendo o mesmo cenário há muito tempo, eu preciso ter uma atitude para mudar a minha vida. E naquele momento ele entendeu: a atitude que eu tenho é: a palavra viva está vindo e eu quero ter um encontro com ela hoje. Meu irmão, a palavra viva está aqui e Ele quer te encontrar na beira da estrada, aonde você está agora, para ter um encontro com você e mudar a sua vida. Basta você ter uma atitude aqui hoje. Meu irmão, tenha uma atitude diante do Senhor. Você está na casa do Pai, você está diante do seu Pai. Então se mova, se movimente, declare, profetize. Tenha uma atitude diante desse cenário. Se o cenário mudar, continue firme na palavra, continue firme nos princípios. Se está tudo igual, tenha uma atitude para se mover. Aleluia! Ah, Deus está mexendo em uns cenários aqui. Ah, Deus está mudando algumas vidas aqui. Deus está mudando famílias aqui nesse lugar. Deus está mudando famílias, ambientes nesse lugar. Você tem uma palavra. Você tem uma palavra entregue na sua vida. E Deus está trazendo isso de novo. Não deixe que o diabo te cale. Não deixe que, às vezes, os desgostos da vida façam você parar de sonhar. Mas se mantenha firme. Se mantenha posicionado na palavra que Deus tem para você. José, ele tinha uma palavra, mas esse homem, ele se encontrou com a palavra. Meu irmão, José não tinha o Espírito Santo, mas a partir daquele momento, aquele homem começou a ter o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Então é por isso, meu irmão, que nós temos força para vencer qualquer situação, qualquer cenário, qualquer dificuldade, porque a força que age em nós é maior do que a que está no mundo. O seu problema nunca vai ser maior do que Deus. A situação que você vive nunca será maior do que Deus. Será que você pode aplaudir esse Jesus? Será que você pode aplaudir esse ao Senhor? Se coloque em pé, porque eu quero liberar uma palavra profética na sua vida aqui. Chega de viver e vivenciar a mesma situação. A palavra viva quer ter um encontro com você. O Deus vivo quer ter um encontro com você. Se hoje é a primeira vez que você está nessa igreja, meu irmão, o Senhor trouxe você aqui para resgatar os seus sonhos. O Senhor te trouxe aqui para restaurar aquilo que você achava que estava perdido, mas Ele te trouxe aqui hoje. Talvez durante a semana você estava falando: meu Deus, domingão vou ter que acordar cedo para ir lá para o culto. Ah, estou passando aqui na frente, vi essa igreja, deixa eu entrar nessa igreja. Não foi sua escolha, mas Deus te escolheu para estar aqui hoje. Eu queria que nesse momento, dentro desse ambiente profético, dentro desse ambiente cheio do Espírito Santo de Deus, você pudesse agora, meu irmão, ter uma atitude diante dEle. Tenha uma atitude diante dEle. Coloque o seu coração agora diante do Senhor. Comece a clamar, comece a orar, comece a entregar. Começa a dizer: Senhor, me mantenha firme nos princípios. Senhor, me mantenha firme na sua palavra. Senhor, eu declaro que a tua palavra vai se cumprir na minha vida. Mas se movimente, faça alguma coisa. Creia no Deus vivo, creia na palavra viva, creia na promessa que Ele tem para você. Mas não fique calado, porque a multidão ela vai querer tampar a sua boca. Mas, meu irmão, existe alguém que está dentro de você, que é maior do que aquilo que está no mundo. Comece a orar, comece a declarar nesse ambiente profético. Comece a orar agora.
Deus está falando comigo que existem pessoas que estão colocando o filho diante do Senhor agora. Deus está resgatando o seu filho agora. Deus está resgatando o seu filho agora onde ele estiver. Deus está resgatando o seu filho das drogas agora. Deus está resgatando o seu filho no buraco que ele entrou. Deus está resgatando o seu filho essa manhã. A sua oração está subindo a Deus. Ele está resgatando o seu filho agora. Meu Deus, nós declaramos sobre a igreja. Declaramos sobre a igreja uma festa, Pai. Nós declaramos orgulhos. Nós declaramos filhos maduros. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Eles vão começar a viver, ó Deus. Eles vão começar a viver, ó Pai, a palavra que eles receberam, a palavra que eles possuem no coração, a palavra que o Senhor liberou na juventude, a palavra que o Senhor liberou, meu Pai, para a vida deles esse ano. Nós declaramos, ó Pai, a construção de novos projetos. Nós declaramos a construção de novos sonhos. Nós declaramos, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a cura. Nós declaramos, ó Pai, a restauração. Nós damos uma ordem: a enfermidade não tem poder sobre você, a doença não tem poder sobre você. Deus está restaurando, Deus está trazendo resposta, Deus está movimentando o cenário da sua casa. Deus está agora te habilitando, te capacitando para enxergar as janelas de oportunidade que Ele tem aberto para você e para sua casa. Levante suas mãos. Você crê nessa palavra? Você crê nessa palavra? Você crê que o Senhor tem algo detalhado, criterioso, que Ele quer entregar só para a sua vida, só para você, só para a sua casa? Meu irmão, tem situações que só você e a sua família vão viver, porque Deus quer dar só para vocês. Tem oportunidade de posições que você vai olhar e vai falar: mas meu Deus, eu consegui? Porque o que Deus tem é só para você. Não é pela sua força ou pelo seu entendimento, mas é porque você é um filho tão querido que através da sua vida Ele quer fazer maravilhas. O processo está acontecendo, ou o processo já acabou, e você vai começar a viver, a desfrutar daquilo que Jesus declarou sobre a sua casa. Há uma palavra liberada aqui essa manhã, e eu creio que é uma palavra que já está gerando vida. É uma palavra que já está gerando vida. Aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós te damos graças, nós te damos graças, e nós cremos na palavra viva.